Li Junxian teve sua alma transportada para um mundo onde apenas as mulheres poderiam exercer o poder espiritual. A ideia dele é usar o sistema ao seu favor e conseguir ter todas as princesas e imperatrizes sob seu comando. A história começa no Palácio do Frio, onde as famílias dos funcionários condenados foram presas. Uma menina de vestido preto tirava a roupa e mandou a irmã se apressar, pois elas deveriam fazer enquanto ele ainda estava inconsciente. Senão, quando ele entrar no palácio da imperatriz não vai mais ter chance. A segunda menina toca em seu rosto vermelho e pergunta timidamente para a irmã se ele gritaria por socorro quando acordasse. No mesmo momento os olhos do homem se abriram e ele imediatamente perguntou o que estava acontecendo. A primeira menina, colocando o cabelo atrás da orelha, respondeu para a irmã que não tem problema, porque mesmo que ele gritasse ninguém viria. O homem, pulando de seu assento, começou a gritar e perguntar o que está acontecendo. O jovem não entendeu onde estava e como veio parar aqui. Ele nem conhece essas mulheres. Enquanto o homem estava confuso e cheio de perguntas, a primeira garota disse para a irmã que ele estava acordando, então precisam ser mais rápidas. Após essas palavras, a primeira menina começou a rastejar em direção ao jovem e a outra estava logo atrás dela. Mas assim que começaram, o tempo parou e o jovem pôde escutar palavras como a regra do sistema foi ativado. O homem começa a ver que as meninas não estão movendo pedaços, então perguntou em voz alta e surpreso por que esses duas congelaram. O homem recebeu a resposta de que o sistema parou. Imediatamente aparece uma garotinha na frente dele. O nome dela era Shaolin e a garotinha era como uma fada com asas. Ela riu e pediu permissão para se apresentar. Lin explicou que era dona do sistema. Esse cara que apareceu é nosso protagonista e seu nome é Li Junxian. O protagonista foi um príncipe da dinastia em sua vida anterior, mas agora ele renasceu. Junxian ficou chocado com o que ouviu e perguntou como ele foi de base. O garoto falou que com certeza foi por uma armadilha criada pelos seus concorrentes, mas Lin abre um livro enorme na frente dele e responde que não foi isso. A partir das informações que ela tinha, o protagonista estava dormindo em casa e teve um infarto. Junxian começou a lembrar que em sua vida passada ele era um mago dos negócios que fundou um império empresarial sozinho. Então como ele pode ter partido como um perdedor? Lin, com um sorriso no rosto, respondeu a ele que por mais preocupado que ele estivesse, as pessoas comuns não podem escapar do seu fim, mas graças a isso, ele também a conheceu. A garota diz que o protagonista foi escolhido entre milhões de pessoas porque ele é o mais indicado para missões. Lin pediu que o jovem não se preocupasse, pois ela vai explicar o que está acontecendo neste mundo. Depois Lin estalou o dedo e pediu a restauração da memória do antigo dono. Então fragmentos da vida do antigo dono do corpo que o protagonista habitava começaram a aparecer na cabeça dele. Há 100 anos atrás um poder espiritual misterioso e poderoso chegou ao leste do continente Tang, e apenas as mulheres tinham permissão para praticar o poder espiritual. A partir desse momento as posições de mulheres e homens se inverteram. A imperatriz subiu ao trono. Todos os oficiais civis e militares também eram mulheres. Há 10 anos, a general Wu Mei liderou seu exército para se rebelar e capturou a capital do país. Ela eliminou literalmente todas as mulheres descendentes do clã Lai. Já os homens foram presos, mas o protagonista acabou sendo o único descendente vivo do clã Lai. No entanto, ele era constantemente intimidado e humilhado por outros condenados do Palácio Tang. Apenas Shangguan sempre o defendeu. Shan o abraçou quando criança e disse que sua mãe falou que o garoto era uma boa pessoa. Então a garota prometeu que desse dia em diante ela o protegeria. Desde então os dois desenvolveram um vínculo profundo. Depois de todas as lembranças do passado, Lin se aproximou do protagonista e disse que ele tinha uma missão. Seu objetivo final é se tornar o primeiro imperador homem deste mundo feminista em 100 anos. Depois de ouvir isso, Xian perguntou como ele poderia receber uma missão do nada. Ele não conhece ninguém e nem sabe o que fazer. Lin respondeu que resumidamente ele foi de base e reencarnou em um mundo onde todas as mulheres dominam. Então ele deve completar todas as tarefas que são registradas para ele por este sistema. O protagonista perguntou se já que ele tinha um sistema, então onde estavam suas habilidades. Lin imediatamente respondeu que ela não sabia de nada disso, mas ela iria ajudá-lo se necessário e ele receberia uma certa recompensa por completar cada tarefa. Xian ficou triste novamente e disse que entendeu. Antes de desaparecer, a garota se despediu dizendo que se o jovem não completar a tarefa ele vai de base. O protagonista gritou quando escutou isso.
mas logo o tempo voltou ao normal e as garotas imediatamente o atacaram. O cara imediatamente começou a se perguntar o que ele deveria fazer e como ele vai escapar daqui. Depois o jovem analisou a situação e se perguntou por que ele deveria fugir. Em seguida ele jogou as garotas na cama e disse que isso era o sonho de todo homem. Mas assim que ele tentou ir de fato para o ato coito, o sistema com uma inscrição vermelha apareceu à sua frente pedindo atenção do mestre. Em seguida o jovem foi notificado que se tiver qualquer relação então ele perderá suas qualificações e não servirá à deusa. E se isso acontecer, o protagonista receberá um castigo que pode ir desde dor física até ele deixar de existir. Xian pula da cama temendo pela sua vida. Ele começa a correr em direção à porta gritando que certamente as coisas não seriam tão boas. Claro que foi um esquema sujo. Assim que Xian saiu correndo da sala ele ouviu uma voz familiar que chamava seu nome. Quando o jovem virou a cabeça ele viu Xian, que com um rosto vermelho perguntou se ele fez. A primeira garota respondeu negativamente dizendo que antes de tudo dar certo o protagonista correu rápido demais. A garota segurava Xian com um rosto pálido. Ele gritou com Xian, perguntando se ela contratou as garotas para conseguir tirá-lo do caminho do palácio da deusa. Xian timidamente respondeu pedindo desculpas. Ela disse que fez isso porque não queria que Xian fosse enviado ao palácio essa noite e se tornasse o queridinho do demônio feminino. Em seguida Xian gritou para a primeira garota, perguntando por que ela convidou a irmã. A primeira garota estendendo a língua sorrindo respondeu que não poderia fazer nada a respeito porque ela não era tão charmosa assim, então ela achou que sua irmãzinha também queria participar. A irmã ficou muito vermelha dizendo para ela parar de falar bobagens. Em seguida, a segunda garota disse que foi convidada para vir aqui porque disseram que era uma chance muito rara. Enquanto isso, o protagonista começa a pensar, ele lembra que Xian era namorada de infância do antigo dono do corpo, então deve ser por isso que ela é tão preocupada. O protagonista caminhou até Xian e colocou o braço em volta da cintura dela. Ele diz que entende o motivo dela, mas perguntou por que não foi ela quem se deitou com ele. Xian desviou o olhar e respondeu que ainda não havia se casado com ele então não poderia sujar seu corpo. O protagonista certamente não esperava tal resposta. Xian se perguntou com um rosto vermelho o que há de errado com os pensamentos dessa garota. Xian sem pensar duas vezes o empurra novamente para as mulheres. Ela manda as garotas se apressarem porque está ficando tarde. Ela fala que Xian tem que falhar no teste da Imperatriz e se livrar do destino de entrar no palácio. O protagonista gritou para ela esperar e disse que não poderia fazer isso. Xian perguntou por quê. O jovem conseguiu sair dos braços das meninas. Ele disse que quando a Imperatriz descobrir que ela está por trás disso, então ela seria culpada por tudo. O protagonista estava dizendo mentalmente que ou usaria essa desculpa agora ou seria punido pelo sistema. Xian disse que ela realmente não poderia fazer isso com ele. Xian toca seus lábios dizendo que estava tudo bem e mesmo que ele estivesse em perigo, ele não a deixaria ficar em perigo. O protagonista ainda fala que vai entrar no palácio e mesmo que a Imperatriz queira seu corpo, ela não vai conseguir entrar. Nem na sua mente nem no seu coração. Ele diz que Xian sempre será a única dele. Depois destas palavras o jovem beijou Xian. A garota tirou um pingente de seu bolso e deu para ele dizendo que ela concordava. Mas disse que este pingente do dragão fênix ele deve manter com ele. Xian deixa claro que lançou um feitiço sobre ele para caso de perigo o jovem pudesse escapar. Xian vai embora pulando nos telhados e gritou que o manteria seguro no palácio. Depois disso, Xian falou para si mesmo em voz alta que agora precisava esperar para entrar no palácio. Já é noite e o jovem se deitou em uma cama enorme, pensando consigo mesmo na lendária Imperatriz. O protagonista acha que ela deve ser diferente das mulheres que ele conheceu em sua vida anterior. O sistema deu a ele a missão de se tornar imperador, e o jovem pretende usar sua beleza para conquistar o coração da rainha e se tornar um rei. Ele acredita que não terá muita dificuldade de assumir o reino no futuro. Enquanto ele pensava nisso, a Imperatriz já havia chegado aos seus aposentos. Um dos muitos servos que acompanhavam a Imperatriz relatou que Xian havia chegado. O jovem foi chamado pelo nome e respondeu imediatamente que estava aqui. Depois de um tempo eles já estavam no mesmo local. Xian pensou que ele tinha a sensação de que a rainha iria comê-lo com seu olhar. A Imperatriz olhando diretamente para o prota, disse que parecia que o clã Lai não tinha sucessores. Em seguida ela falou para esquecer e mandou irem atrás de outro homem. A mulher começa a caminhar em direção à porta.
E disse ao seu servo que era melhor eles voltarem ao palácio. O protagonista não esperava que ele fosse simplesmente recusado, então o jovem pediu que a imperatriz esperasse e pediu outra chance. A serve rapidamente puxou um punhal e apontou para sua garganta, perguntando como ele ousa chegar tão perto da rainha. A imperatriz acena com a mão e pergunta que chance ele quer. Ela diz que não tem interesse em um homem com uma aparência simples. Ouvindo isso, Xuan respondeu para si mesmo que julgar um homem por sua aparência está realmente no DNA das pessoas. Em seguida o jovem apontou o dedo indicador para o topo e disse que tinha uma habilidade especial que definitivamente faria Sua Majestade feliz. Olhando para Xian, a imperatriz perguntou que habilidade ele tinha. O protagonista respondeu lambendo os lábios que é uma técnica usando a língua. A imperatriz confusa perguntou que técnica era essa. Ela estava interessada em descobrir que tipo de técnica era. Em resposta o protagonista perguntou se ele poderia pedir um pouco de vinho de uva. Os servos da imperatriz ficaram insatisfeitos vendo isso, mas a imperatriz com um gesto de mão mandou que eles fossem embora. Nesse momento o protagonista já estava pegando o vinho de uva e começou a despejá-lo em uma taça. Xian falou com um sorriso em seu rosto que ele tinha ouvido que Sua Majestade gostava de beber vinho quando ela era um soldado. E nos últimos anos ela gostava mais de vinho de uva da cidade ocidental. Então ele fala que inventou especialmente um método para ela desfrutar do vinho. Foi isso que ele quis dizer com a técnica da língua. Depois do jovem derramar o vinho na taça, ele olhou e pensou que isso é esperado da família real. Essa cor e essa tecnologia mostra a boa qualidade do vinho. O protagonista fala que se tivesse aparecido em sua época teria custado pelo menos 100 mil por garrafa. Assim que a imperatriz começou a estender a mão, o protagonista disse a ela que não valia a pena correr para apreciar plenamente o sabor de tal vinho, era necessário usar a língua todas as vezes. Então ela deve tomar pequenos goles permitindo que o vinho se espalhe por toda a superfície da língua. O jovem começou a demonstrar como deveria ser feito na prática. Então quando terminou ele deu o copo da imperatriz para ela refazer. O prota pensa para si mesmo com um rosto satisfeito que esse vinho era muito bom. A imperatriz não esperou muito e fez tudo o que Xian disse. Depois disso suas bochechas ficaram vermelhas e ela achou muito interessante. Em seguida a mulher ordenou que seus servos do lado de fora viessem e trouxessem todo o vinho de uva que ela tem. Xian sorriu e começou a pensar que ele gostaria de ver o que mais ela poderia lhe dar. O jovem diz que essa é a sua especialidade. E em uma vida anterior ele fez de tudo para escrever um livro ensinando os outros a degustar vinho. Naquela época ele contava com a técnica para degustar o vinho e conquistar muitas meninas. Algum tempo depois, tarde da noite, várias garrafas de vinho vazias estavam deitadas no chão do quarto. A imperatriz e o protagonista estavam deitados na cama. Ela com o rosto vermelho disse que seu trabalho não era ruim, então perguntou que recompensa ele queria receber. Xian respondeu que só esperava que Sua Majestade não o mandasse embora e permitisse ele ficar. A imperatriz olhou para ele e perguntou novamente rindo se ele realmente quer tanto assim ficar com ela. O protagonista respondeu positivamente olhando diretamente em seus olhos. De repente a imperatriz o beijou nos lábios. Quando seus lábios se separaram o prota sentiu algo estranho, como se estivesse muito triste e infeliz. Então nesse momento ele se lembrou de Xian. A menina antes de vê-lo partir prometeu que o salvaria. O protagonista começou a ouvir a voz dela ecoando na sua cabeça e percebeu que ficou triste por causa dela. A imperatriz revela ao jovem que ele conseguiu despertar o interesse dela. Nesse momento, alguém do lado de fora gritava que iria eliminar o tirano malvado. Ao ouvir isso os servos que estavam do lado de fora imediatamente sacaram suas espadas e perguntaram quem era. A moça que gritou essas palavras conseguiu invadir o quarto onde a imperatriz e o protagonista estavam. Ela imediatamente atacou a imperatriz, mas a rainha que se chamava Kong não teve nenhum ferimento e olhou para tudo isso com um sorriso no rosto. Quando o ataque já estava perto da imperatriz ela foi protegida por um escudo que apareceu ao entrar em contato com uma arma. A menina perguntou surpresa se Kong era indestrutível. O protagonista estava vendo tudo isso diante dos seus olhos. Ele pensou que a voz poderia ser de Xian, mas ele não sabia o motivo dela vir atacar a imperatriz. A garota mascarada continuou a atacar a imperatriz, enquanto ela perguntou sorridente qual é a energia espiritual que a garota domina. Então a rainha pergunta se a habilidade de combate de 5º nível da garota pode bater de frente com a sua de 1º nível.
A menina mascarada continua atacando, mas em determinado momento sua arma quebra. A imperatriz tirou seu escudo dourado e disse que ela tinha uma opinião muito alta sobre si mesma. Uma legalista insignificante de 5º nível ousa se expor contra ela. O protagonista olha para isso tudo e pergunta a Lin o que é energia espiritual. Lin respondeu que ele estava perto de receber o prêmio de novato do sistema. Xian, sem ouvir sua fala, perguntou o que a imperatriz quis dizer com militarista e advogado. Lin respondeu que isso é sobre como eles cultivam seu espiritual. Cada um pode escolher apenas um tipo de caminho de cultivo em sua vida. E este mundo é chamado de 100 escolas de pensamento, embora falem de 100 escolas. Na verdade, existem apenas 5 escolas que são frequentemente encontradas: militarista, confucianista, legalista, taoísta e maoísta. Todos são classificados de acordo com as fileiras de cultivo de 9ª a 1ª classe. E cada classe tem seu próprio nome especial e habilidades. A imperatriz é militarista de 1ª classe, senhor da armadura. Sua habilidade especial é ser invencível. Shan é uma legalista de 5º nível, sombra do vento. Sua habilidade especial é seguir rapidamente como um vento. Já que a lacuna entre Shan e a imperatriz é muito grande, é impossível que Shan possa machucar a rainha. Depois de ouvir tudo isso, o protagonista perguntou então por que Shan ainda tentou atacar a rainha. Lin respondeu que talvez a garota tenha pensado que depois da majestade ficar bêbada sua proteção tenha enfraquecido, ou talvez ela esteja apenas preocupada com ele. Então, Lin perguntou se o prota não se preocupou com a garota. Shan não respondeu e questionou se ele poderia cultivar essas escolas de pensamento da mesma maneira. Lin acena com a cabeça e responde que é claro que não. Ela pergunta se ele esqueceu que este é um mundo que somente as mulheres têm o direito de cultivar a energia espiritual. A essa altura a imperatriz conseguiu pegar Shan pelo pulso onde ela segurava a faca e puxou a outra mão em direção à máscara, dizendo que a havia pegado. Ela estava curiosa para saber que tipo de pessoa ousava vir atacá-la. O protagonista, vendo tudo isso, se levantou da cama e correu para Shan, derrubando no chão antes que a imperatriz pudesse tirar sua máscara. Em seguida ele sussurrou para Shan que ela deveria correr o mais rápido possível porque ela não era páreo para a imperatriz. Depois de começar a usar seu poder, a imperatriz disse à garota para não prejudicar seu homem, e disse que se ela fosse uma mulher de verdade elas deveriam lutar. Enquanto isso, Xian continuava a dizer silenciosamente a Shan que se ela ouvisse, ela deveria perfurar seu coração, caso contrário ela não seria capaz de escapar. Nesse momento a imperatriz criou uma esfera mágica na palma de sua mão e apontou para Shan, que gritou que ela se afastaria dele. A esfera mágica atingiu Shan diretamente e ela voou para a parede. O protagonista olha para a garota e pede mentalmente que ela perfure seu coração. Shan rapidamente corre para Xian com um punhal. Ela o apunhalou diretamente no coração. A imperatriz imediatamente gritou pelo protagonista e disse aos guardas para chamar o médico imperial. Quando a rainha colocou a cabeça de Junxi em seus pés, ele disse que estava feliz por ela estar bem. A moça respondeu que não importa o que ele dissesse, seu coração estava perfurado, então ele tem que esperar até a chegada do médico imperial. No entanto, o protagonista começou a puxar o pingente de jade de seu peito, exatamente onde Shan havia atingido. Ele disse com um leve sorriso no rosto que felizmente tinha um pingente de jade no peito, caso contrário ele teria grandes problemas. A imperatriz fala que ele teve sorte e logo em seguida beijou novamente seus lábios. Depois disso ela se levantou e disse a todos para ouvirem: a partir de hoje Xian receberá o título de talentoso e se mudará para o palácio. Assim que essas palavras foram proferidas, um sistema apareceu na frente do garoto. Lin o parabenizou e disse que a missão de entrar no palácio foi concluída. O menu foi atualizado, o detector de nível de anexo e o sistema da loja foram ativados. Enquanto Xian olhou para o sistema, ele disse que havia uma missão secreta para atacar a princesa Taiping. Depois de um tempo no Palácio Damin, uma menina de cabelo rosa sentou em um homem, enquanto outro homem lhe dava uma massagem em sua mão. Com a outra ela segurava um livro e lia. Enquanto isso, o homem que fazia a massagem contou que Xian tinha acabado de entrar no palácio e já tinha sido agraciado com o título de superdotado por proteger a rainha. Todo mundo está se perguntando se ele tem alguma qualidade especial para ganhar o amor da imperatriz. Depois de largar o livro e fechá-lo, a garota
De cabelos rosa com um largo sorriso no rosto, ordenou que os criados enviassem alguém para ficar de olho em Xian. A garota disse para si mesma que se realmente há algo especial nele, então é hora de pegar um novo brinquedo. Enquanto isso, o protagonista estava deitado no colo da imperatriz e ela estava lhe alimentando com uvas. A garota perguntou como ele estava e se sua ferida ainda dói. Xian sorridente respondeu que graças ao cuidado gentil de sua majestade, ele quase não sentia nada. O protagonista pensou com uma cara satisfeita que agora ele entendia por que esses imperadores inúteis amam tanto comer uva na boca. Ele diz que essa sensação é realmente maravilhosa. De repente Lin aparece e questiona por que o jovem rejeitou a missão oculta. Desta vez a recompensa é a capacidade de absorver energia espiritual através de um beijo. Lin pergunta se ele não está nem um pouco interessado. Xian abraça a cintura da imperatriz e responde que, pelo fato da missão ser extremamente perigosa, ele não vai realizá-la por melhor que ganhe a melhor recompensa. Lin fala que nessa sociedade matriarcal onde os homens não têm energia espiritual, eles precisam aprender a se proteger. Depois desses pensamentos, o garoto concordou e respondeu que era melhor eles falarem sobre como usar a nova habilidade. Lin aponta para o sistema. O primeiro é o artefato mágico Espelho Cósmico que vale 1000 pontos. O segundo é a habilidade 8 Portões da Medicina que vale 5000 pontos. E o último é a capacidade de absorver energia espiritual que só pode ser comprada depois de realizar a tarefa. Lin explica que ele pode usar pontos para adquirir os produtos na loja, e eles serão atualizados semanalmente, mas os pontos só podem ser obtidos depois de concluir a missão. No momento ele tem apenas 2 missões, a da Imperatriz e uma missão oculta da Princesa Taiping. Ele só pode desbloquear missões diárias depois de completar a missão oculta. O protagonista tocando o queixo disse que agora estava claro que Lin estava apenas tentando fazê-lo chegar perto dessa Princesa Taiping. Lin voa mais perto de Xian e toca sua bochecha dizendo que ele conseguiria, mas o jovem imediatamente disse que não queria e lembrou que como empresário ele nunca foi de viver de acordo com alguém. Agora ele entendeu para que servia a loja e perguntou como usava o sensor de nível de simpatia. Lin respondeu que só precisava tocar no gênero oposto e ele veria. O protagonista volta para a realidade e naquele momento a imperatriz dizia com crueldade mostrando ao punho que o assassino que o feriu deveria estar escondido em algum lugar do harém. E como ela não poderia derrotá-la, então decidiu agredir seu homem. A imperatriz diz que deve pegá-la. O protagonista tocando seu punho gentilmente disse a ela para não se preocupar porque esses criminosos não seriam capazes de escapar. Assim que Xian a tocou, uma janela do sistema apareceu na frente dele com a informação de que o nome da imperatriz era Mei Kong. O nível de simpatia foi de 30 pontos, a dificuldade de captura foi extrema e o tipo ideal de homens eram homens fortes com vontade firme. Depois de ler estas informações, o protagonista começou a pensar que a imperatriz tem apenas 30 pontos de simpatia por ele. Isso é muito baixo, mas é estranho como ela pode ter muita simpatia por ele. Um cara que acabou de aparecer no palácio. O protagonista decide que ele deve se tornar mais parecido com seu tipo ideal, um homem com uma vontade forte. Pensando nisso, o garoto sorriu e abruptamente falou que ele ia atrás do assassino. Mei ficou assustada com a sua ação e perguntou se ele iria investigar o caso. Xian orgulhosamente respondeu que havia estudado livros sobre investigações e prisões. Além disso, ele tem um pouco de experiência nessa área. Então, se Sua Majestade lhe der uma medalha dourada que lhe permita sair livremente do castelo, ele definitivamente será capaz de descobrir algo. O protagonista falou mentalmente que ele não estava mentindo porque assistiu uma série sobre isso. A imperatriz faz uma cara de preocupada e pergunta se ele tem certeza. Em seguida ela diz que deveria enviar guerreiros imperiais para ajudá-lo. O protagonista cruza os braços em seu peito e pergunta se ela está duvidando da sua capacidade. A imperatriz responde que apenas teme pela vida dele, já que agora o jovem também corre risco. Xian, virando a cabeça para longe, responde que ela não precisava se preocupar porque ele gosta de coisas perigosas. Além disso, ele quer proteger sua amada. Mei sorri e concorda com ele. Ela diz que confia que tudo dará certo. O protagonista foi ao Palácio Kai Ren. Ele foi imediatamente atacado pelas irmãs que apareceram no começo. O protagonista gritou perguntando o que estava acontecendo. Uma das garotas cobriu imediatamente sua boca com a mão dela. Xian se perguntou se isso era por acaso algum ataque noturno.
Igual da última vez, de repente uma garota de cabelos dourados subiu em cima dele segurando um punhal nas mãos e contando com cara séria que é o herdeiro da família Lai ousou proteger o diabo. A garota diz que ele é realmente a decepção da família Lai e ela lembrará de todos os ancestrais da família Lai para acabar com ele. O jovem ouve suas palavras e pergunta o que é isso. Nesse momento Shan correu para Xian e gritou para a menina de cabelos dourados esperar. Ela disse que não podia prejudicar o irmão de Jun Xian, mas a menina de cabelos dourados não ouviu Shan e apontou o punhal diretamente para ele. A adaga foi se aproximando do rosto do protagonista, mas Shan felizmente conseguiu parar o punhal com a mão, mas acabou se ferindo. Ela se vira em direção à menina com cabelos dourados, a chamando de Senhora Gongun. Ela explica que o protagonista protegeu a imperatriz do ataque apenas para que ela fosse capaz de fugir. Se ele não tivesse feito isso, ela provavelmente não teria retornado. O protagonista percebe a garota ferida. Ele pulou gritando que ela estava machucada. Gongun também perguntou a Shan se era verdade isso que ela estava falando. A garota revela que depois da luta com a Imperatriz ela ficou inconsciente e por isso não teve tempo de contar. Gongun, olhando rudemente para Xian, disse que mesmo que fosse esse o caso, isso não mudava o fato de que ele estava na frente do diabo. Então, como um nativo da família Lai poderia obter dela o título de talentoso, a garota diz que ele trouxe vergonha para seus ancestrais. Enquanto isso, o jovem trata Xian e pergunta com uma expressão séria em seu rosto como ele poderia ser digno de seus antepassados. Gongun puxou um pingente de ouro e mostrou para ele. Ela respondeu que ele deveria se juntar à aliança de reavivamento da dinastia Tang para destruir a Imperatriz Mei e recuperar o reino Tang. O protagonista, apontando para ela com o dedo, perguntou se ela era líder do grupo Xingtan. Gongun orgulhosamente respondeu que era a coisa certa a fazer. Ela diz que foi o cargo que o primeiro-ministro lhe deu para que ela sempre se lembrasse da importância de completar sua tarefa. Xian pega o pingente de ouro em suas mãos e acena em diferentes direções. Ele perguntou novamente se ela havia pedido para reviver a dinastia Tang, mas foi esse ministro que falou em eliminar mulheres. Gongun respondeu que precisava destruir a imperatriz de qualquer forma para conseguir o poder. O protagonista respondeu que se deixarmos de lado o fato de que temos uma militarista de primeira classe no momento, ainda que todos ataquem juntos eles não serão capazes de destruí-la. Mas se por um milagre eles conseguissem, nada garante que o poder do reino passará para a família Lai. Gongun disse a ele que não havia ninguém que não esperava pela bondade da família Lai, então com certeza eles teriam o apoio da população. O protagonista deixa cair o pingente dourado no chão da investigação de Lai, e perguntou onde estava essa bondade quando toda sua família foi destruída. Ele assegurou que o fim da Imperatriz Mei levantará a restauração dos senhores, o que levará ao caos em massa. Todos querem governar sozinhos e ninguém vai ajudá-los a reviver o reino de Tang. Gongun segura o pingente dourado e fala que era ridículo se eles não pudessem nem atacá-la, então eles nunca terão uma chance. Xian apontou o dedo indicador para cima e respondeu que havia uma chance, mas não com seus métodos. Irritados com suas palavras, Gongun perguntou qual era a sua ideia. Xian tocou seu queixo e começou a pensar consigo mesmo que essas garotas eram ingênuas e se ele pudesse pegar sua ajuda, elas seriam de grande benefício em completar a missão. Aparentemente ele terá que usar sua habilidade de encanto. Depois desses pensamentos o jovem sorri prontamente e responde que a única maneira de ter uma chance é fazer igual a ele. Ou seja, elas devem entrar no palácio. As garotas ficaram chocadas ao ouvir isso e questionaram sua ideia. Xian continuou dizendo que primeiro ele precisava ganhar a confiança da mulher e se tornar seu favorito, ou até mesmo seu cônjuge, então aumentar a influência no harém. Garantir que todos que estavam perto das mulheres fossem seu povo. Em seguida ele pretende organizar uma revolta. Então ele pergunta seriamente às meninas se esse não seria um bom plano para reconquistar o reino Tang, imaginando tudo isso em suas cabeças. Shan e as outras garotas pensaram para si mesmos que não era nada mal. O protagonista continua dizendo que primeiro era preciso para alcançar esse objetivo, ganhar a confiança da imperatriz, e é por isso que ele a protegeu dos ataques. Ele pergunta quantas pessoas estão agora na Aliança Renascentista. Gongun respondeu que incluindo os 4, há apenas 5 pessoas. O protagonista sorriu com sua resposta e disse que isso era suficiente. Primeiro ele poderia colocá-las em diferentes posições principais no harém,
E então ele continuaria a recrutar novas pessoas. Gongon estende a mão com o pingente dourado e pede perdão dizendo que ele estava certo. Ela dá esse pingente para ele e diz que o jovem é o novo presidente da associação. Shingtan, o protagonista, pegou o pingente dourado e todas as garotas se curvaram a ele, dando as boas-vindas ao novo chefe. Gongon fala que elas o ajudarão a subir no harém até que ele se tornasse mestre. No dia seguinte, o protagonista foi levado ao palácio Damen por uma serva. O garoto começou a suar frio quando percebeu que esse era o palácio da princesa Taiping. Ele foi trazido para a entrada do quarto dela e foi empurrado para dentro. As portas rapidamente foram fechadas. O protagonista estava totalmente perdido, mas logo percebeu a princesa à sua frente. Taiping estava saindo do banho com uma toalha semi-transparente. A princesa se cobriu e com um sorriso no rosto disse que ele finalmente tinha vindo. Ela confessa que tinha ouvido falar muito dele e fazia muito tempo que uma pessoa tão interessante apareceu no harém. Taiping dizia com antecedência que ele deveria satisfazê-la completamente, caso contrário ela o eliminaria. Xian fica todo vermelho e fecha rapidamente os olhos dizendo que ele pertence à Imperatriz Mei e não deveria estar aqui. Taiping perguntou por que a Imperatriz poderia tocar em seu corpo e ela não. Então a garota ordena que seus servos tirem toda a roupa do garoto. As guardas usaram magia e o protagonista imediatamente ficou despido. Em seguida ele foi empurrado para uma enorme banheira. O protagonista imediatamente pede para a princesa um favor. Taiping o interrompe levantando seu queixo com um pé. Em seguida ela começou a dizer que ouviu falar que o cara tinha uma boa lábia, então ele deve demonstrar suas habilidades para ela. Assim que a garota tocou, o sistema abriu uma janela de notificação, que dizia o nome da princesa Taiping. Seu nível de simpatia era de 10 pontos, a dificuldade de captura era extremamente perigosa e o tipo ideal de homens eram homens misteriosos. Xian leva a mão ao queixo e começa a pensar no que significava homens misteriosos. Ele presume que deveria surpreendê-la. Lin aparece e diz que ele precisa ir em frente. A princesa, vendo a sua expressão pensativa, começou a empurrar o rosto dele com o pé e a perguntar o que ele estava sussurrando. O protagonista continuou a dizer para Lin que ele tem uma condição para aceitar a tarefa. Sua condição é que Lin deve adiantar seus 1000 pontos. A garota pergunta o que ele quer fazer. Xian vira para a princesa e sugere que ele poderia mostrar algo mais interessante. Enquanto isso ele continua falando mentalmente com Lin. A garota tem medo de dar os pontos e ele não cumprir a missão. O protagonista manda ela parar de pensar bobagens e adiantar logo. Lin concorda e entrega os 1000 pontos. Xian ganha o espelho lunar através do sistema. Depois que recebeu o espelho, ele o tirou do sistema e imperceptivelmente entregou para Taiping. O jovem disse com um rosto satisfeito que era apenas um pequeno presente com um sinal de respeito. A garota pega o espelho e começa a examiná-lo. Ela pergunta de onde ele tirou esse artefato da família Mo e por que ele tem. Além disso, de qual parte do corpo ele tirou isso. O jovem respondeu pegando em seus cabelos molhados que era um mistério. O protagonista entende que os segredos o tornavam mais atraente na percepção da garota. A partir dessas palavras ele ganhou mais 10 pontos de simpatia. Xian levanta o dedo e pergunta à princesa se ele já pode ir. O garoto diz que não quer problemas com a imperatriz, mas a princesa não precisa se preocupar, porque da próxima vez que eles se encontrarem ele já terá uma nova surpresa pronta para ela. Taiping acenou com a mão para os criados e respondeu para Xian que ele poderia ir. Assim que o jovem saiu, as criadas começaram a vestir Taiping e uma delas perguntou por que a princesa o deixou ir tão facilmente. A mulher respondeu que não havia necessidade de pressa. Ele era realmente muito mais interessante do que ela esperava. Aliás, ela disse para eles tirarem a roupa do jovem anteriormente, então perguntou se encontraram algo estranho. Um dos servos se aproximou da princesa e sussurrou que tinham achado algo importante nele mesmo. Depois dessas palavras ela riu e perguntou que se isso não era maravilhoso. Em seguida a menina disse que essa notícia deveria chegar a Zhan Vulan, porque ele com certeza vai ficar muito feliz. À noite no Palácio Kai-Ren, enquanto Xian massageava os pés da mulher, ela dizia para ir mais lento porque estava machucando. O protagonista, com uma expressão satisfeita em seu rosto, falou que seus rins estavam dizendo o contrário. Este movimento teria um efeito positivo em seus rins e aliviaria sua fadiga. A Imperatriz Mei ficou com as bochechas vermelhas e disse que ele era incrível. Ela perguntou onde ele aprendeu essa técnica. Xian apenas riu em resposta, mas as outras garotas que estavam ali
Ficaram com as mesmas expressões animadas. O jovem lembrou que antigamente ele costumava ser chamado de príncipe da massagem nos pés. Assim que ele fez o primeiro movimento mesmo as senhoras mais reservadas perderiam para suas super técnicas. Nesse momento alguém invadiu a sala que eles estavam. Vulan e os guardas começaram a entrar em seu quarto. O homem imediatamente começou a gritar com uma cara de mal que Xian era um traidor, então ele deve tirar as mãos da imperatriz. Mei assim que o viu, ficou surpresa e perguntou por que ele tinha vindo. Vulan pegou o protagonista pela gola e puxou um pingente de ouro por baixo de suas roupas, mostrando às mulheres e respondeu com fogo ardente que aquele cara era um presidente-chefe da organização Xingtang. Esse símbolo dourado encontrado sob suas roupas era a melhor prova. Liberando Xian e apontando para ele com o dedo, Vulan indica aos guardas que eles iriam capturar esse traidor. O protagonista, cruzando os braços em seu peito, perguntou: quem lhe disse que ele tinha esse simples pingente dourado? O homem volta a apontar o dedo para ele e responde que não era da sua conta. Ele diz que esta evidência indica claramente que Xian é um rebelde. O protagonista se afasta do homem e diz que ele arruinou seus planos de tentar capturar esses rebeldes. Ouvindo tais palavras, Vulan ficou chocado e Xian o agarrou pelo colarinho e continuou a gritar que ele tinha pedido a alguém para forjar um símbolo dourado para ele fingir ser de Xingtang, a fim de atrair os comerciantes escondidos atrás de uma tentativa de assassinato. Ele diz que o homem destruiu completamente seu plano. Depois de escapar dos braços de Jun Xian, Vulan falou que isso era bobagem e perguntou como poderia ser falso. Xian respondeu perguntando como ele tinha tanta certeza que essa medalha era real. Em seguida o jovem perguntou se o homem por acaso já viu como era um verdadeiro. Nesse momento a imperatriz pega a medalha em suas mãos e diz que vai descobrir se era real ou não. Ela imediatamente chamou por Ying. A guardiã corre para chamar a moça. Depois de um tempo a menina apareceu na luz do quarto e cumprimentou a imperatriz. De repente uma janela do sistema imediatamente apareceu na frente da Xian informando o nome da garota. Seu nível de simpatia era de 10 pontos e seu tipo masculino ideal era inteligente e talentoso. Depois de dar o símbolo dourado para a jovem, a imperatriz fala que como a garota é a detetive número 1, uma pessoa muito cuidadosa, com muito conhecimento e experiência, ela deve dar uma olhada e dizer se esse símbolo é real. Ying rapidamente respondeu olhando para o símbolo dourado que não era real. O protagonista, suando frio, respondeu mentalmente que ainda bem que ele estava preparado. O jovem na verdade deu o verdadeiro símbolo dourado para Xian, dizendo que há muitos ouvidos e olhos no palácio, então é muito perigoso carregá-lo com eles. É melhor que guarde também para dissipar as suspeitas alheias, mas ela deve fazer uma cópia da medalha, pois pode ser útil no futuro. Xian concorda com ele e pega a verdadeira medalha. Vulan cai de joelhos depois de ouvir isso e começa a pensar que a princesa Taiping mentiu para ele. Xian, vendo sua reação, perguntou por que ele estava tão ansioso para destruir seus planos de pegar os rebeldes. Então o jovem falou que ele deveria ser cúmplice desses rebeldes. Vulan vira abruptamente para o prota gritando que esse não era o caso e pediu para o garoto não falar bobagens. O protagonista, fazendo uma expressão séria em seu rosto, continuou a perguntar como ele sabia que tinha esse símbolo e quem lhe contou sobre isso. O homem vira a cabeça para longe e responde que não era da sua conta. Xian disse que se ele não confessasse então ele era um traidor. Vulan estava pensando consigo mesmo que não podia revelar que foi a princesa Taiping. Se ele contasse com certeza teria problemas. No mesmo momento uma voz veio de fora anunciando que a princesa havia chegado. Depois disso as portas do quarto de Xian se abriram e vários criados carregaram um palanque no qual ela se sentou. Taiping diz que ela contou a Vulan sobre o símbolo. A garota explica que depois do protagonista entrar na banheira seus criados encontraram essa coisa em suas roupas. A imperatriz Mei se vira com uma expressão assustadora e pergunta se ele estava tomando banho com Taiping. O protagonista respondeu acenando com as mãos que ele não fez isso, foi Sua Alteza que ordenou que ele fosse empurrado para a água. A princesa de repente abraçou sua mão alegremente, o chamando de seu querido e perguntando se ele não disse que mostraria a ela muitas outras surpresas no futuro. Depois de perguntar sobre isso, a garota chamou Mei e pediu que ela emprestasse o protagonista, pois aqui há uma escassez de pessoas interessantes como ele em seu palácio. Depois de tirar Xian do abraço de Taiping, a imperatriz respondeu negativamente dizendo que ela ainda precisava dele. Depois de ouvir sua resposta, ela fez uma cara muito doce e chamou a imperatriz de mãe dizendo que ela já tinha muitos homens em seu harém.
Então por que ela não pode entregar Xian? A imperatriz respondeu que Taiping poderia facilmente querer outra coisa, mas ela não abre mão de Xian. Taiping começa a chorar e gritar que queria o protagonista, mas a imperatriz manteve sua palavra. E disse que isso não era possível e ela pode escolher outra pessoa. O prota, olhando tudo isso de fora, pergunta mentalmente o que está acontecendo. Parece que tem duas mulheres lutando pelo marido quando podia usá-lo juntas. Ing se curvou neste momento e disse que tinha uma ideia que resolveria o problema das monarcas. A princesa Taiping imediatamente respondeu a ela para dizer. Ing, apontando para Xian, continuou dizendo que cada uma delas poderia tomar sua mão direita e esquerda. Então aquele que puxá-lo para o lado mais rápido poderia ficar com o garoto. O protagonista ficou chocado e disse que ela era uma mulher má porque isso era cruel demais. As garotas se aproximam do jovem e rapidamente agarraram seu braço. A imperatriz pediu para a garota não machucá-lo. Junxin estava suando frio e perguntou se não dava para resolver tudo isso de forma civilizada. Ele começou a se perguntar por que Ing planejou isso, já que ela deveria estar do lado da imperatriz. Taiping começou a puxar a mão de Junxi em direção a ela e disse que ele era seu. A imperatriz também o puxa dizendo a mesma coisa. O protagonista disse que se continuassem a puxar iriam arrebentar suas roupas. Ouvindo suas palavras, a imperatriz preferiu soltar para que ele não se machucasse. Ela diz que infelizmente não era o suficiente. Ele era apenas um fraco e ela deve abrir mão de tal coisa. A princesa Taiping ficou muito feliz que a rainha desistiu. Então a mulher diz em voz alta que Xian agora pertence a ela. Nesse momento, Ing começou a dizer para esperar e explicou que isso foi só um teste, e a verdadeira resposta teria que ser dada pelo protagonista. Ing pergunta o que o jovem escolhe, quem ele acha que gosta mais dele. Xian respondeu que adivinhou que ela pediu essa briga por um motivo. Depois de dizer essas palavras, o jovem pegou na mão da imperatriz e orgulhosamente disse que Sua Majestade é quem verdadeiramente ama e se preocupa com ele. A princesa Taiping gritou imediatamente que era bobagem e ela o amava mais. A garota lembrou que tinha acabado de ganhá-lo. O protagonista respondeu que ela ganhou a competição, mas não ganhou seu amor. O verdadeiro amor não é possuir, mas sim a capacidade de se colocar no lugar do outro para não prejudicá-lo. Xian lembrou que Sua Majestade optou por perder a competição apenas por sua segurança de não machucá-lo. Então este é o verdadeiro amor. A imperatriz, depois de ouvir suas palavras, começou a ficar vermelha e disse em voz alta que isso era muito interessante. A princesa começa a gritar violentamente que todos estavam tentando enganá-lo. Ela tinha ganhado a competição, então o garoto deveria ser dela. Depois de tais gritos, a princesa tentou atacar Xian, mas a imperatriz, usando um escudo dourado, foi capaz de detê-la, ferindo levemente seu rosto. Protegendo Xian, a rainha falou que isso era descarado de sua parte, pois ela ainda é a imperatriz, e a garota é apenas uma mestre de 5º nível da família Mon. Então como a princesa poderia lidar com uma militarista de 1º nível? Mei diz que agora a garota deveria imediatamente voltar para seu palácio e pensar no que fez. A princesa se levanta do chão e vai em direção à porta, virando-se abruptamente para Xian. Ela disse com um olhar que ele deveria apenas esperar, porque mais cedo ou mais tarde ele se tornaria dela. Depois desse olhar, o protagonista ficou arrepiado por todo o corpo e a cor de sua pele ficou pálida. Ele disse a si mesmo que pelo olhar dela poderia ser entendido que era improvável que ela o deixasse. Além disso, o sistema a considerava extremamente perigosa. A princesa finalmente foi embora. A imperatriz falou a Xian que amanhã o reino Liao Ocidental prestará homenagem ao seu salão leste. Como regra, um banquete oficial precisa ser preparado. Mei diz que como o jovem é proficiente em degustação e produção de vinhos, então ele também deve ter pesquisas sobre alimentos, e o trabalho de gerente de banquete será deixado para ele. Em seguida, a imperatriz se aproximou dele e sussurrou que ele deveria fazer bem o seu trabalho, porque quanto mais trabalho ele tinha, mais rápido ela poderia torná-lo seu esposo. O protagonista respondeu que ele compreendia. Depois de tudo isso, a rainha começara a sair dizendo que ela voltaria para o palácio. Ing também começou a sair, mas o prota parou com a mão. Ela perguntou o que ele queria e o jovem respondeu que tinha uma sugestão, mas não sabia se estava correto. Então ele gostaria de ouvir sua opinião. Ing cruzou os braços sobre seu peito e disse que ela estava ouvindo. Xian, se aproximando dela, perguntou com uma expressão séria em seu rosto que esse teste dela era apenas uma desculpa.
Pois não importa qual fosse o resultado, ela ainda daria a vitória para Sua Majestade. Ing perguntou do que ele estava falando. A garota garantiu que ele escolheu a imperatriz sozinho. Então o que isso tem a ver com sua ela? O protagonista respondeu que se Sua Majestade não tivesse soltado sua mão, ela definitivamente teria vencido este cabo de guerra, o que significa que ela teria vencido a competição. E mesmo que Sua Majestade tivesse deixado ir, ela teria dito que deixar ir significa mostrar amor verdadeiro e Mei teria vencido também. Ing, ouvindo suas palavras, ficou levemente vermelha. Então mais 10 pontos foram adicionados à simpatia. Ela disse que ele era um pouco mais esperto do que ela pensava. O protagonista pensou que ele definitivamente acertou. Xian também sabe que com seus talentos ela não aceitaria ser uma simples detetive. A garota pergunta do que ele está falando. O jovem responde que ela, como confucionista, se esforça para se autoaperfeiçoar governando o país. Estabelecer a paz é seu verdadeiro objetivo. O protagonista fala seriamente que a garota quer se tornar a primeira-ministra da dinastia Tang. Ing ficou um pouco surpresa com as palavras do garoto e começou a se afastar. Ela fala que Sua Majestade jamais permitiria que isso acontecesse, já que todos os oficiais privilegiados agora são militaristas. Então não há uma única chance para confucionistas. O protagonista sorrindo disse que ele poderia ajudar. A garota rapidamente vira a cabeça para ele e pergunta por que ele iria ajudá-la. Esse é apenas o primeiro encontro deles. Xian respondeu que seu desempenho apenas provou que ela é inteligente o suficiente. E ele gosta de se comunicar com pessoas inteligentes. Mas a outra razão é porque eles são iguais. Ambos são pessoas com grandes ambições. Ing começou a repetir suas palavras sobre grandes ambições. A garota questiona se ele está planejando se tornar rei. Xian confiantemente respondeu que queria se tornar o primeiro governante masculino de Tang. A partir de tais palavras, a garota se voltou para ele e gritou que um governante homem era inadmissível. Ela questiona se ele está querendo se rebelar. Xian respondeu perguntando por que um homem não pode se tornar um governante. Ele diz que os homens são discriminados pelas mulheres simplesmente porque não têm poderes espirituais. Então ele não gosta deste mundo onde os homens são inferiores às mulheres. Deve haver igualdade entre um homem e uma mulher. A garota ficou confusa e perguntou o que é igualdade. Xian agarrou as mãos dela e respondeu que já que Sua Majestade conseguiu subir ao trono usando a revolução, por que ele, um descendente de Tang, não pode fazer o mesmo? Ing afasta suas mãos e pergunta se ele não tem medo que ela o denuncie à imperatriz. Xian respondeu com confiança negativamente dizendo que ela é a pessoa mais inteligente que ele conheceu, e nenhuma pessoa inteligente faria algo com prejuízo. Além disso, ele pode dar a ela o que ela realmente quer. Agora confucionistas, moístas, taoístas, legalistas e militaristas, as 5 escolas mais fortes de perfeição espiritual. Isso também significa que há 5 potências igualmente fortes lutando pelo poder. Após a ascensão de Sua Majestade ao trono, os militaristas imediatamente ocupam metade dos aposentos como confucionista. Então o protagonista diz que propositalmente a garota pode ser excluída. Os estrategistas militares chegou ao poder e os confucionistas perderam autoridade e poder. Isso estava nos planos de Sua Majestade. O protagonista fala novamente que quando ele ganhar completamente a confiança dela, ele pedirá que ela apoie os confucionistas e recomendará Eng em primeiro lugar. Ela concorda perguntando o que deve fazer para ajudá-lo. O jovem começou a dizer que não era ruim falar com uma pessoa inteligente, era realmente fácil. Ela tinha servido tanto a Sua Majestade e também deveria ter ligações no palácio. Ele gostaria de saber se Sua Majestade tinha alguma preferência especial. Ing perguntou que tipo de preferências especiais ele está falando. Xian imediatamente disse que era sobre homens. A menina fica muito vermelha ouvindo sobre isso, mas respondeu que Sua Majestade havia lhe dito em segredo que ela gostava de homens de uniforme militar. O jovem, tocando o queixo, começou a se perguntar que gosto era esse. Já à noite no palácio, a imperatriz estava pensando que era realmente muito difícil trabalhar como governante. Há tantos monumentos aqui e ela não sabe por onde começar. Enquanto estava pensando nisso, um servo veio até ela e disse que o talentoso Xia tinha uma mensagem importante para ela. A imperatriz começa a se perguntar o que ele estava preparando. Assim que ela entra no quarto de Xian, o garoto cobriu seus olhos com uma venda e pediu desculpas por ter mentido. Ele disse que não tinha nada de assunto urgente, só queria brincar. A garota começa a ficar vermelha e pergunta qual é o jogo.
Mei fica pensando que ele está realmente cheio de surpresas. O protagonista, depois de desamarrar a venda, fala que ela podia abrir os olhos. A imperatriz rapidamente percebe o cara vestido de soldado e disse que isso é muito interessante. Mei pergunta se esta foi a surpresa que ele estava preparando para ela. O jovem confirma e logo eles vão para o ato coito. Ao mesmo tempo, em outro palácio, a princesa Taiping ficou do lado de fora e ouviu um dos servos encapuzados dizer que depois que Sua Alteza entrou no quarto do protagonista, ela não saiu mais. As pessoas no palácio acham que ela vai ficar lá durante toda a noite. Depois de gritar com raiva, a menina fala que é compreensível. Ela pegou uma tocha com fogo de outro servo e iniciou um incêndio no palácio, dizendo aos servos que eles criariam o caos em diferentes partes do palácio e que eles deveriam se certificar de que Sua Majestade saísse. Os criados concordaram com a princesa. Taiping olha para o fogo e com um sorriso no rosto disse em voz alta que ela nunca os deixaria ficar juntos. Ela já havia dito que ele pertencia a ela, e se o jovem quisesse ir contra a vontade dela, então ela preferia destruí-lo. Enquanto isso, Lin olhou para a mensagem do sistema de que a missão da princesa Taiping está em andamento. Lin tocou em seu cabelo e falou que finalmente essa missão estava chegando ao fim, e para Junxian conseguir escapar deste desastre ele vai depender da sua sorte. Enquanto isso, o protagonista e a imperatriz ainda estavam juntos no quarto. Um criado chegou na sala ao lado e disse pela porta que um incêndio havia começado no Palácio Frio. Parecia o trabalho dos rebeldes. Mei começa a perguntar se há especialistas do terceiro nível acima. O servo respondeu que não tinha certeza, mas a guarda imperial temia que pudesse ser um ataque do mentor do ocidente, o taoísta Yuki, mas o Palácio Frio já estava cercado. A imperatriz perguntou o que há de errado. Ela acha estranho porque quando na parte mais interessante com o personagem principal alguém sempre intervém. A imperatriz mostra a armadura em seu braço e com um sorriso em seu rosto fala que era bom que ele tivesse preparado a armadura para ela. Então ele deveria esperar que ela viria logo. A imperatriz saiu do quarto e o jovem rapidamente fala a Lin que isso não era apenas uma coincidência. Então ele pergunta se a garota sabe de alguma coisa. Lin questiona se ele não lembra que aceitou a missão da princesa Taiping. O perigo apareceu assim que Lin terminou de falar. A princesa entrou no quarto e rapidamente foi até Xian. Ela subiu em cima dele e o ameaçou com uma faca na garganta. O protagonista começou a suar perguntando se aconteceu algum mal-entendido entre eles. A princesa responde que odeia traidores como ele, mas nesse momento ela só quer saber de onde ele tirou o espelho que lhe deu. Ela fala que esse espelho é um tesouro da sua família e não entende como o homem poderia tê-lo. Através do espelho você pode ver continentes distantes, montanhas, rios e muito mais. Se olhar de perto você pode ver os segredos das pessoas que estão escondidos nas profundezas de suas almas. Então ela quer saber como esse espelho foi parar nas mãos do jovem. O protagonista fica muito pálido e percebe que a simpatia da garota por ele caiu para zero. Ele pergunta a Lin se ela não deveria salvá-lo. Lin respondeu se afastando dele e continuando a comer. Lin diz que uma pessoa que quer governar como um verdadeiro imperador é capaz de lidar com Taiping, mas se ele não pode lidar, então ele não é o escolhido pelo céu e ela precisará convocar uma nova pessoa. A princesa a essa altura já havia aproximado ainda mais a adaga no pescoço do jovem. Ela diz que o garoto tem que responder rapidamente ou ela iria destruí-lo. Lin piscou alegremente para o protagonista e disse que a propósito ela tem lembrete. Xian não deve contar a ninguém sobre sua existência, caso contrário ele será destruído. Depois que suas palavras o jovem começou a pensar que parecia ter chegado a um beco sem saída. Ele não podia confiar no sistema e teria que fazer tudo sozinho. Em sua vida anterior ele também tinha muita responsabilidade em seus ombros, mas graças à sua eloquência e desenvoltura ele conseguiu resolver tudo e se tornar um bilionário. Parece que chegou a hora de demonstrar suas reais habilidades. Ele agarra a mão em que ela segurava o espelho e disse que ele explicaria tudo. Se o espelho de seu mestre mostrasse os verdadeiros segredos escondidos na alma de uma pessoa, então ela pode dizer a ele o que ela vê. A princesa puxa sua mão para longe e grita que ele não precisa saber de nada. Xian gritou de volta que ela deveria contar, pois só então ele seria capaz de explicar como o espelho chegou. Caso contrário ele não diria. Taiping, depois de ouvir suas palavras, caiu na cama e começou a chorar, dizendo que viu quando era criança sua mãe mandando sua irmã de base com suas próprias mãos.
E logo em seguida sua mãe mentor dizendo que a irmã tinha sido eliminada por pessoas do clã Tang. O protagonista perguntou a si mesmo se é por isso que a princesa e a imperatriz têm uma relação tão ruim. Ele acaricia a cabeça da garota e diz com um sorriso no rosto que tinha dado esse espelho de propósito. Ele queria que ela enfrentasse seus medos cara a cara. Taiping remove abruptamente a mão de Xian. Ela fala com raiva para ele parar de dizer essa bobagem. Em seguida diz que quer saber de onde ele tirou o tesouro de seu mestre, depois de se afastar um pouco da faca que apontava para ele. O garoto inventou que seu mestre o deu e pediu que ele entregasse a garota. A princesa mandou ele parar de falar bobagens e disse que seu mestre nem está mais vivo. O protagonista concordou com ela e continuou a dizer que o mestre deu a ele antes de sua partida. Então ele faz uma pergunta dizendo que se não fosse isso então como ele poderia ter um item tão valioso? E por que ele simplesmente daria a ela? A princesa fica um pouco mais calma e pergunta o que ele quis dizer quando falou que gostaria que ela finalmente enfrentasse seus medos. O protagonista responde que ela desenvolveu esse temperamento por medo. A garota perguntou como ele sabia de tudo isso. Xian começa a abraçar a garota e respondeu que era porque seu mestre lhe contou sobre isso. Seu mestre lhe contou que ela tinha uma natureza gentil. Era uma menina muito boa. Foi a suspeita mútua e o engano no palácio que a mudaram. O prota diz que entregou o espelho esperando que ela superasse seus medos e pudesse se tornar ela mesma. Depois de jogar o punhal, a garota começou a chorar e dizer que sentia muita falta do mestre. Depois que ele foi embora, não havia uma única pessoa no palácio em quem ela pudesse confiar. O prota dá tapas nas costas dela e fala que não há nada de errado em chorar, ela pode desabafar o que tem guardado em si mesma durante todo esse tempo. O jovem diz que a partir de agora ela pode ir até ele sempre que se sentir sozinha. Esta é a promessa que ele fez. A menina, depois de se afastar, perguntou com bochechas vermelhas: qual é a relação dele com a imperatriz? Xian toca seu rosto e gentilmente responde que só quer usá-la para chegar ao topo e ter mais oportunidades de ficar com a princesa. Ele explica que se tivesse escolhido a garota em vez da imperatriz naquele dia, ele temia que a rainha o tivesse expulsado do palácio. Então ele não teria sido capaz de contatá-la. A partir de suas palavras, a princesa cresceu sua simpatia para Sen, e ela perguntou se isso significa que ela ainda é a mais importante em seu coração. A garota também fala que não esperava que seu mestre o enviasse e isso era realmente maravilhoso. Depois disso, uma janela do sistema apareceu na frente de Xian, onde estava escrito que a tarefa de capturar a princesa foi concluída. A habilidade adquirida é a técnica de absorção do espírito. Beijando uma pessoa, ele pode tirar seu poder espiritual e armazená-lo em seu corpo. No entanto, se o usuário é um homem, ele só pode salvar o poder espiritual, mas não pode usá-lo. Lin também apareceu com um sorriso no rosto, parabenizando o protagonista e dizendo que ele agora dominava a arte da absorção de espírito. Nesse momento, eles escutam uma voz feminina se aproximando. A imperatriz avisa que já voltou. A princesa Taiping imediatamente reagiu e se escondeu. Xian se deitou na cama e a cobriu com o cobertor. O jovem sussurra que se a imperatriz o verem juntos eles estão ferrados. Provavelmente eles seriam expulsos do palácio. A imperatriz se aproxima vendo sua expressão e pergunta por que ele parece tão nervoso. Xian, com suor no rosto, respondeu que provavelmente foi por causa das notícias sobre o incêndio no Palácio Frio. Mei toca seu rosto e pede desculpas por deixá-lo preocupado. Ela diz que já cuidou de tudo e ele não precisava mais se preocupar. A imperatriz imediatamente pega o cobertor dizendo que essa questão desagradável foi resolvida e eles deveriam voltar para o ato. O protagonista imediatamente empurrou a princesa Taiping para o chão e gritou para Mei esperar um pouco. Em seguida ele a colocou na cama e disse que tinha uma surpresa. Em seguida o garoto começou a beijá-la. A imperatriz gritou, perguntando por que ela havia perdido seus poderes espirituais, e o que ele tinha feito com ela. O protagonista respondeu alegremente que esta era a surpresa de que ele estava falando. O jovem explica que quando eles estavam se abraçando esta noite, de repente ele teve essa habilidade que lhe permite absorver o poder espiritual. Então ele pergunta se não foi ela quem lhe deu esse poder. A imperatriz ouve suas palavras e pergunta se de repente ele havia despertado a habilidade. Mei começa a pensar que isso pode ter acontecido porque ele é um descendente da família Lai. Depois de pensar sobre isso, a rainha pergunta o que aconteceria depois que ele pegasse a força espiritual. Ela pergunta se ele pode usar poder. O protagonista balança a cabeça em direções diferentes e responde que ele era um homem. Ou seja,
Não tinha raiz espiritual. Os homens nascem sem a capacidade de usar poderes espirituais. A imperatriz, esticando as pernas, diz que então não tem nenhuma surpresa. Xian respondeu com um sorriso no rosto que isso não era tudo. Ele queria usar essa habilidade para ajudá-la a descobrir quem estava realmente por trás do desastre de hoje. Essa é a verdadeira surpresa. A imperatriz questiona como ele faria isso. O jovem responde que tem certeza que o causador do desastre ainda estava escondido no palácio. Então ele poderia usar o fato de que ninguém era protegido por homens como uma vantagem. E assim conduzir uma investigação secretamente. Então, quando encontrasse ele, usaria habilidade de absorção espiritual e subjugaria o traidor. A imperatriz começa a ficar vermelha e sorri, dizendo que ela não esperava que ele fosse tão corajoso. Mei tira uma medalha dos meios de seus melões e entrega ao jovem, dizendo que era para sua proteção. Se ele encontrar algum perigo durante a investigação, ele deve fazer esse talismã pegar fogo. Então ela descobrirá sua localização e enviará pessoas para protegê-lo. O protagonista imediatamente aceita o talismã e agradece. A imperatriz começa a sair dizendo que sua técnica de absorção de espírito havia cansado um pouco. Então eles se encontrariam outro dia. Assim que a garota saiu, a princesa perguntou imediatamente quem o protagonista tinha acabado de chamar de verdadeiro mandante.